Ok, minha gente, são 12 horas e 9 minutinhos aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. Aqui quem vos fala é Marcílio Maran, na mídia com Marcílio Maran. Nós estamos aqui hoje, nesse dia, através do canal do YouTube, passando as informações para vocês, como sempre, nosso canal do Facebook. Temos também a participação de todos aqueles que estão em nossas redes, dos grupos de WhatsApp. Enfim, de Sete Lagoas para Minas, para o Brasil e para o mundo. O nosso programa tem oferecimento da Calcete Concretos. Concreto convencional, concreto com lançamento feito diretamente do caminhão betoneira, concreto bombeável, concreto de lançamento feito através de caminhão autobomba, podendo o produto ser lançado a grandes alturas ou grandes distâncias, e concreto especial, concretos desenvolvidos de acordo com a necessidade de utilização do cliente. O telefone é 31 2107 4477. Você está na mídia com Marcílio Maran. E hoje entrevistando o deputado federal pelo Partido Novo, Lucas Gonzalez. Vamos lá para a abertura. Ok, minha gente, hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio a presença do deputado federal em Minas Gerais pelo Partido Novo em 2018, empresário do ramo de transporte de cargas há 10 anos. Ele é um coach focado em gestão e liderança, pastor voluntário da Igreja Batista da Lagoinha, e seus objetivos são trazer mais eficiência à gestão pública, lutar por uma educação pública de qualidade e defender as ações que promovam empregabilidade, inspirando jovens a buscarem oportunidades de crescimento no século XXI. Recebendo também ao lado dele a presença do nosso amigo Antônio Pontes, empresários também em Sete Lagoas e presidente de honra do PTB. Vamos primeiro aí cumprimentando o nosso deputado entrevistado de hoje, deputado federal pelo Partido Novo, Lucas Gonzalez. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, uma alegria estar aqui com vocês, ouvintes da Primeira Linha Web Rádio. Uma alegria para mim estar aqui também ao lado do senhor Antônio Pontes, seu amigo aqui em Sete Lagoas, e sempre também uma alegria poder compartilhar o que temos feito pelo Brasil, lá na Câmara dos Deputados, representando o povo mineiro. Ok, ao lado aí, Antônio Pontes, o nosso cumprimento, Antônio Pontes. Pois é, o nosso boa tarde a todos. Sete Lagoas está hoje engrandecido com a presença do deputado, nosso amigo pessoal, doutor Lucas Gonzalez. É uma satisfação estar falando para vocês. Ok, Lucas, nós temos aqui algumas perguntas, nós podemos até começar por elas, né? De pessoas que estão interagindo. Nós temos uma primeira pergunta que eu gostaria de passar em áudio para você aqui, da cidade de Itaúna. O nome da pessoa que vos pergunta, ele é radialista, ele é também jornalista, Nascimento Silva. Ele tem essa pergunta especial para vocês. Vamos lá então para a pergunta do nosso primeiro ouvinte. A minha pergunta é com relação ao que o deputado pensa, já que é um partido novo, sobre oposições. Se é necessário ou não ter só uma ideologia, só um pensamento, se isso de fato corrobora para ajudar os menos necessitados. Ok, está aí a pergunta, portanto, do Nascimento. Obrigado, senhor Nascimento, pela participação. Eu acredito muito na democracia, e democracia exatamente é a possibilidade das várias ideias, vários princípios, valores, vários tipos de pensamentos diferentes estarem representados no ambiente democrático. No nosso país, em especial, a Câmara dos Deputados, o Senado, a Assembleia aqui em Minas Gerais, a Câmara de Vereadores aqui de Sete Lagoas e dos 853 municípios do estado de Minas. Então, acredito na democracia, acredito que pessoas com ideias diferentes são sim capazes de dialogar com respeito sempre e chegarem em resultados que vão favorecer o país como um todo. Ok, ele também tem uma segunda pergunta de um colega dele também, lá da rádio. Vamos ver qual é a segunda pergunta do Nascimento. De oposições. Se puder fazer mais uma pergunta, eu queria saber o seguinte: como é que ele vê a criação de um partido em que tem profissionais liberais, tem empresários, mas não tem projeto social. Pensa assim em não ter corrupção, e se não tiver só corrupção, resolve os problemas sociais? Bom, essa é a segunda pergunta, portanto, do Nascimento. O Partido Novo
qualquer pessoa pode se filiar a ele, não apenas empresários e não apenas profissionais liberais. Qualquer pessoa pode se filiar ao Partido Novo, que é o único partido que não recebe o fundo partidário e nem o fundo eleitoral, e por isso cada filiado contribui para com o partido por R$30 por mês, fazendo com que então o partido desenvolva as suas atividades. A gente espera um dia que tenhamos filiados suficientes para termos um orçamento robusto, termos pessoas trabalhando de forma exclusiva para o partido. Hoje todos são voluntários e lá os nossos representantes políticos, eu inclusive, temos sim a sensibilidade social e também sermos incansáveis no combate à corrupção. Então, não acho que é tão pertinente que o Novo não tenha uma visão social. Ok. Deputado, nós temos também aqui o Júlio Lopes de Belo Horizonte, que manda um forte abraço para você. Ele diz que te acompanha, tá? Que você tem feito aí um excelente trabalho e que você tem um grande futuro político. Obrigado, senhor Júlio, pela confiança e continuo aqui à disposição para trabalhar por todos os mineiros. Nós temos também a participação do Adão Gomes, ex-presidente do Vila Nova, do time Vila Nova. Ele hoje é líder comunitário lá na região norte de Belo Horizonte. Ele está perguntando para você, deputado, que fim levou a CPI dos rejeitos das barragens? A CPI de Brumadinho, acredito que seja essa que o senhor Adão queira perguntar. A CPI de Brumadinho foi encerrada recentemente lá em Brasília, mas há de se lembrar que a CPI é do órgão legislativo e, portanto, se criou-se um arcabouço legislativo, alguns já aprovados pelo Congresso Nacional, para que se evite novas tragédias, não é? Para que se conserte ou se corrija algumas questões reguladoras, legislativas, e aí sim possam se evitar novas tragédias. Ok, deputado, nós temos aí uma frase de São Tomás de Aquino que diz que a verdade é filha do tempo. E não tem a menor dúvida que a gente vê aí o novo governo, o governo Bolsonaro, com essa liderança, com esse crescimento do Brasil, e o senhor, como empresário, principalmente do ramo de transporte, pode nos fazer até um diagnóstico mais preciso, né? Porque tudo que desenvolve, que sai da indústria, tem a ver com o desenvolvimento do Brasil. E nós temos aí uma projeção de crescimento de 2,5% para o ano de 2020. Eu queria que o senhor abordasse sobre esse assunto e qual é a visão do novo, do seu partido, relacionado a essa nova fase do Brasil. Primeiro, a minha visão pessoal. Eu, de forma muito pessoal, tenho apostado em um crescimento do Brasil de PIB para 2020 superior a 2,5%. Então, estou aí vendo com muito otimismo o ano de 2020. Eu acredito que o Brasil está preparado para crescer. A inflação controlada, o risco Brasil diminuído, investidores externos demonstrando interesse em investir no nosso país, o empresariado brasileiro retomando a confiança, retomando, né, o gosto de investir, os juros muito baixos, fazendo com que as pessoas tirem os recursos das instituições financeiras e aplicando em atividades, em produção, na indústria, em serviço. Então, vejo com muito bons olhos esse crescimento, que é muito bom. Por quê? Porque isso gera emprego, o emprego gera renda e a renda permite que as pessoas saiam da sua atual situação, muitas vezes, de miséria. Né? E a gente precisa tirar as pessoas da miséria. Mas o melhor programa social que eu acredito é o emprego. Só o emprego, a renda, é capaz de mudar uma história de uma família. E nós temos aí também uma questão que até ao seu lado está um empresário que sempre fala a esse respeito, sempre abordou a respeito sobre a questão do dólar certo, que é o Antônio Pontes. E hoje nós temos aí uma alta do dólar e eu gostaria até de aproveitar a presença do Antônio Pontes sobre a sua posição também como empresário relacionada a essa questão do dólar. Como é que o senhor vê isso, Antônio Pontes? Na economia, com meus 63 anos de experiência, eu sempre entendi que o país trabalhar com o dólar, que eu chamo de dólar correto, e existe a forma de calcular o dólar correto, é fundamental para que o país possa criar empregos, gerar empregos, desenvolver o país. Tá certo. Você pensa da mesma maneira, deputado? O nosso câmbio ele é flutuante, não é? Ele não é travado no cálculo do dólar certo. Mas eu acredito que, de fato, quanto mais o câmbio flutuante se aproxima do valor do dólar certo, melhor
é favorável para a economia brasileira. Ok, deputado, finalmente aqui perguntando também, nós temos mais 2 perguntas e são colocações do nosso ouvinte, eu fiz um resumo, que as pessoas estão muito preocupadas com o que acontece, o que aconteceu, o que está acontecendo no Congresso Nacional e também, por que não dizer, no Senado, na Câmara dos Deputados, como sempre. Existe aí uma posição já votada do pacote anticrime do Sérgio Moro, que teve aí, de certa forma, interferência aí, algumas colocações do ministro Alexandre de Moraes. Algumas pessoas acham que o pacote decaiu no que foi apresentado pelo Sérgio Moro, mas que foi acrescentado em alguma coisa na questão do Alexandre de Moraes. Como é que o Partido Novo viu esse pacote do anticrime e como vocês votaram? O Novo, desde o início do lançamento do pacote anticrime pelo ministro Sérgio Moro, apoiou integralmente o pacote anticrime. Inclusive, publicamos nas redes sociais, na imprensa. O Novo foi um dos primeiros partidos a manifestar-se favoravelmente ao pacote anticrime. Ao longo do ano, trabalhamos neste assunto com a nossa deputada Adriana Ventura, de São Paulo, que nos representa neste assunto do combate à corrupção. E vimos com muito bons olhos a aprovação nessa semana que se passou do texto base do pacote anticrime na Câmara dos Deputados. Ainda que, sim, alterado pelo Congresso, mas defendendo a essência do projeto e já um avanço em relação à impunidade, em relação a empecilhos à justiça. Então a gente vê com avanço. Pode melhorar? Tudo pode melhorar, inclusive o pacote anticrime, mas já é um passo na direção correta contra a impunidade. Ok, deputado. Uma outra questão também que está sempre sendo colocada aí é relacionado às próprias atitudes do Davi Alcolumbre, né, que seria o presidente do Senado, e do Rodrigo Maia no que tange a prisão de segunda instância. Nós sabemos que está tramitando aí, na Casa Legislativa se tramita aí uma emenda, na Câmara dos Deputados, uma emenda constitucional, né? E no Senado um projeto de mudança da CPP, que seria o Código de Processo Civil. Então nós temos aí as votações que poderiam ser paralelas, a parte do Alcolumbre, ela teria que ser feita primeiro por uma casa por outra. Quer dizer, isso de certa forma atrasa e pode adiar aí para o ano que vem a votação dessa prisão em segunda instância. Nós temos aí, por exemplo, por parte de um deputado, colega teu, que diz que ele deixa uma maneira bem clara que o que estaria acontecendo por parte lá do Senado brasileiro seria uma discrepância relacionada ao que está sendo votado na Casa Legislativa. Como é que você pode nos ajudar nessa situação e qual a posição do Partido Novo? Desde a votação no Supremo, em meados de novembro, fazendo o entendimento que o cumprimento de pena só seria possível após a última condenação, na última instância. Sim. Nós, do Novo, publicamos nas nossas redes sociais e também na imprensa um posicionamento contrário ao posicionamento adotado no Supremo. Inclusive, lá em Belo Horizonte tivemos manifestação, acredito que aqui em Sete Lagoas também, naquele sábado, do dia, salvo engano, um final de semana antes do feriado do dia 15 de novembro. Tivemos manifestação. Eu estive na Praça de Belo Horizonte me manifestando contrariamente à decisão do Supremo e favoravelmente à prisão após condenação em segunda instância. Nós, Novo, temos defendido isso reiteradamente na Câmara dos Deputados e estamos vendo com bons olhos que isso irá avançar no início do ano que vem. É verdade, poderia ter avançado esse ano? Poderia, mas não é de todo ruim aprovarmos no ano que vem. Se dependesse de nós, votaríamos neste ano ainda, agora em dezembro, dá tempo. Mas, como nós sabemos, se a casa é composta por 81 senadores, 513 deputados, há de se, infelizmente, nem tudo que eu quero, eu posso. Então, ficou acordado que a votação vai ser no ano que vem. O Novo continua defendendo a prisão após condenação em segunda instância, continuará defendendo desta forma e espero que isso seja aprovado quanto antes em 2020. Finalmente, relacionado às privatizações, né, que eu sei qual é o pensamento do Novo, mas que as pessoas saibam, por exemplo, principalmente que em Minas que se fala na privatização da CEMIG, por exemplo, pelo Zema, e coloca lá a sua versão do porquê privatizar. Sua visão, deputado. Sou favorável à privatização, isso gera eficiência, isso gera, então, gerando eficiência, por consequência, um menor custo para o cidadão. Deputado, a sua atuação na Câmara dos Deputados, eu gostaria que o senhor me passasse aí
relacionado, inclusive essa área, até mesmo social, que foi questionada aqui por um dos nossos ouvintes, a sua atuação na Câmara, que a gente tem acompanhado aqui pelo Facebook, sabe que você tem feito um trabalho, inclusive, relacionado a essa área, mas um resumo aí da sua atuação na Câmara dos Deputados. Talvez um dos grandes desafios de um parlamentar seja definir as suas bandeiras. Eu tenho me dedicado a 4 delas. A primeira delas, crescimento econômico com base em investimento em infraestrutura. Por isso sou membro da Comissão de Transporte, Comissão de Minas e Energia, Comissão de Concessões, para nos dar segurança jurídica para que o Brasil possa avançar em infraestrutura, ser um país mais competitivo e por isso vai crescer, vai garantir um maior também crescimento econômico. A segunda pauta, a Comissão do Orçamento. O orçamento do Brasil, para o nosso ouvinte saber, para 2020 será de 1.480 bilhões de reais. E eu sou representante do Novo na Comissão de Orçamento. Inclusive, nessa semana, infelizmente, essa comissão aprovou o aumento do fundo eleitoral de 2 bilhões para 3,8 bilhões de reais. O voto contrário foi o meu, nós apresentamos um destaque para que isso não avançasse e, infelizmente, perdemos. Tivemos o voto de mais 4 colegas, o meu mais 4, e isso vai à votação do plenário na última semana anterior ao Natal. O aumento do fundo eleitoral. Então essa questão orçamentária também estou muito atento. A terceira pauta é a inserção do jovem no mercado de trabalho. Um assunto que eu estudo, um assunto que eu gosto, um assunto que eu me dedico e já fiz vários projetos de lei nesse sentido para facilitar a inserção do jovem no mercado de trabalho. E por último, presido a Frente Parlamentar de Combate e Prevenção a Suicídio e Automutilação. É uma causa mortes que infelizmente tem ceifado a vida de milhares de pessoas, em especial jovens que muitas vezes não têm o afeto familiar, a educação adequada, o acesso à saúde mental e também não têm a perspectiva profissional. O suicídio mata muito no mundo e também no Brasil. E temos feito todo um trabalho focado na prevenção ao suicídio e valorização da vida. Ok, vamos falar aqui, portanto, já quase praticamente finalizando com o Antônio Pontes. O senhor é amigo da família do deputado, o senhor já conhece, acompanha o deputado e hoje o senhor nos traz ele aí, a grata satisfação de receber aqui nos estúdios do Primeira Linha Web Rádio. O que o senhor pode falar das ações do deputado e, por que não dizer, até do próprio Partido Novo, uma vez que o senhor também pertence a um outro partido que é o PTB, mas a gente sabe que pelo Brasil a gente está unido. Confirmar a alegria de receber aqui o deputado e também agradecer em nome do Hospital Nossa Senhora das Graças, de onde nós tivemos reunião há pouco, e todos sabemos a importância do hospital para Sete Lagoas e região. E o deputado demonstrou que, mais uma vez, a competência dele, e acho que nós estamos muito bem atendidos lá na Câmara Federal com o deputado Hugo Gonzalez. Ok, deputado, você gostaria de fazer alguma observação, mandar aí o seu recado para Sete Lagoas e região e para os seus amigos que estão interagindo nos vários grupos que participamos aqui em toda a rede web? Eu agradeço o convite para estar aqui na Primeira Linha Web Rádio, um prazer conversar com cada um dos nossos ouvintes, em especial ao lado do meu amigo senhor Antônio Pontes, me colocar à disposição aos nossos ouvintes que quiser acompanhar o nosso trabalho pelas redes sociais. O mundo mudou muito e a rede social nos permite estar mais próximo do cidadão brasileiro. Então, para quem quiser acompanhar, fica o convite, @LucasV.Gonzalez, com Z no meio e Z no final. Estou à disposição para juntos trabalharmos aí pelo nosso país. Ok, minha gente, deixando um forte abraço a todos vocês. Tivemos, portanto, a visita em nossos estúdios do deputado Lucas Gonzalez, eles que têm feito esse trabalho aí, que a gente tem que aplaudir pelo Partido Novo e a participação também desse partido que, junto ao governo, está aí procurando mudar a história do nosso país. Eu deixo meu forte abraço a todos vocês, fiquem ligados, continuem nos acompanhando, reproduzam aí, dê o seu like e, como eu sempre digo, vamos em frente, né, minha gente? Porque o Brasil precisa da gente.